Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa live aqui na minha rede social do Padre Guilherme Storti. Queremos meditar no dia de hoje o presépio, cenário de amor e mistério, uma vez que já se aproxima o Natal de Jesus e nós somos chamados então a nos prepararmos de maneira mais intensa para a celebração do nascimento de Jesus. E que seja também o nosso nascimento para uma vida nova, que seja o momento de restabelecer a nossa fé, a nossa esperança no Senhor da vida, naquele que se manifestou a nós por meio do seu Filho Jesus. A motivação para esta live se deu uma vez que sempre é comum encontrarmos em nossas igrejas católicas, em nossas casas e também no comércio de modo geral, um presépio montado. Mas diante deste cenário do presépio, eu fiquei me perguntando, será que as pessoas sabem o que é um presépio? Será que as pessoas sabem o que ele traz para nós? Então, na tentativa de responder a essas perguntas, irmãos e irmãs, eu proponho então essa live, no intuito de te levar a conhecer o presépio e também de meditá-lo, de contemplá-lo como um cenário de amor e de mistério, pois de fato chegaremos a essa conclusão. E o que me inspirou para essa live também, para prepará-la, foi essa carta apostólica do nosso querido Papa Francisco, de 2019, chamada Admirabile Signum, ou seja, o sinal admirável. É uma pequenina carta apostólica que você pode encontrar nas livrarias católicas, que traz de uma maneira tão bela, na escrita do nosso amado Papa Francisco, este sinal do presépio. Além dele, dos textos bíblicos, então, eu me servir para apresentar essa live. Muito bem, caros irmãos e irmãs que estão me assistindo neste momento, convido você a marcar as pessoas para que outras pessoas também possam estar unidos conosco neste momento. Como eu disse, o presépio que muitas vezes encontramos por aí afora, montados nas diversas realidades, cada pessoa que a compõe e que faz a colocação das imagens do presépio, cada um usa de sua criatividade e utiliza vários tipos de materiais para representar o nascimento de Jesus. Mas será que as pessoas compreendem esse real sentido? Segundo o Papa Francisco, na carta apostólica Admirabile Signum, sobre o significado e a importância do presépio, ele nos convida a essa meditação. Citação do Papa Francisco. A mente leva-nos a Crécio, na valada de Riete. Aí se deteve São Francisco de Assis, provavelmente quando voltava de Roma, onde recebera o Papa Honório III a aprovação de sua regra em 29 de novembro de 1223. Aquelas grutas, depois da sua viagem à Terra Santa, faziam-no lembrar de modo particular da paisagem de Belém. E é possível que em Roma o pobrezinho de Assis tenha ficado encantado com os mosaicos da grande Basílica de Santa Maria Maior, que representavam a Natividade de Jesus e estão próximos do lugar onde, segundo uma antiga tradição, se conservam precisamente
as tábuas da manjedoura. Fim da citação do Papa Francisco. No encantamento de São Francisco dos mosaicos europeus, pela visita da Terra Santa e inspirado pelo espírito de pobreza, desejou encenar o nascimento do menino Deus naquela noite de Belém. Essa encenação não tinha finalidade artística, mas sim mostrar às pessoas o desprovimento de Deus em que seu Filho Altíssimo foi reclinado na palha de uma manjedoura entre o boi e o burro. Para preparar o cenário, São Francisco precisou contar com a ajuda de pessoas para concretizar o seu sonho. João foi o homem escolhido para providenciar o lugar e os elementos necessários do grande dia da encenação. Chegou o dia 25 de dezembro e vários frades vindos de muitos lugares, juntamente com homens e mulheres da região de Crécio, São Francisco, ao chegar no cenário, encontrou tudo preparado, conforme a sua orientação. A manjedoura com a palha, o burro e o boi. Não eram figuras, mas sim animais provenientes dos sítios da região. À vista da representação do Natal, as pessoas lá reunidas manifestaram uma grande e indescritível alegria, como nunca tinha sentido antes. Por essa narração, vemos que São Francisco de Assis alcançou o seu objetivo, mas talvez nunca imaginou que seria o primeiro de muitos que viriam pela frente. Essa prática de representar o nascimento de Jesus Cristo atravessa os séculos. Mesmo sendo tão antigo, continua e continuará sendo dos meios mais eficazes de levar as pessoas a contemplar o mistério de Deus. Na representação realizada por São Francisco de Assis, abstraímos o verdadeiro significado do presépio: contemplar o mistério de Deus manifestado ao mundo. Deus manifestou à humanidade na simplicidade de um estábulo para confundir os sábios e entendidos. Foi na humildade que o Filho de Deus nasceu. Na humildade de um lugar, na humildade de José e Maria, na humildade que cerca a noite escura de Belém. Exatamente no silêncio que envolvia a noite de Belém, que o choro de uma criança rasgou o silêncio para dizer que Deus não esqueceu de seu povo, mas baixou das alturas para descer à condição frágil do ser humano para salvá-lo. No que tange ao presépio, irmãos e irmãs, encontramos alguns elementos significativos que tocam a nossa existência humana. O primeiro elemento é a noite escura de Belém. Não é apenas uma representação noturna, mas é a nossa noite da alma. Sentimos abandonados muitas vezes, tristes e desanimados, diante das intempéries da vida. Não enxergamos a luz, mesmo desejando-a. A noite de Belém, que envolvia o presépio, nos dá a certeza de que Deus está conosco. Ele nasce no meio da noite para iluminar a nossa noite traiçoeira. Um segundo elemento, irmãos e irmãs, é a casa pobre. Às vezes representamos o lugar do presépio em substituição da gruta de Belém como uma ruína, uma casa pobre. É símbolo
da humanidade decaída no pecado e na morte, que o nascimento de Jesus é sinal de restauração. E quando assim representamos essa casa, significa que nós desejamos restaurar a nossa própria humanidade, marcada pelas dores e pela mancha escura do pecado. Além disso, há um terceiro elemento, que é a estrela, o sinal que nos orienta no caminho para encontrar o Senhor que nasceu para nos salvar. Há também um outro sinal, que são os pastores. Este é o quarto elemento que compõe o presépio. Homens de má fama, pois invadiam sítios para que as suas ovelhas pudessem pastar. Foram, segundo os relatos do Evangelho, os primeiros a serem anunciados pelo coro celestial a visitar o recém-nascido. Sinal de Deus, sinal de que Deus escolheu, por primeiro, os excluídos para manifestar o seu amor. Em seguida, nós temos a visita dos reis magos, homens conhecedores, que deixaram ser guiados pela estrela que os conduziu até Belém para adorar o Salvador e ofertar-lhe preciosos presentes: o ouro, o símbolo da realeza; incenso, o símbolo da divindade; e a mirra, o símbolo da humanidade. Esses homens, ao encontrar o verdadeiro rei, fizeram outro caminho e não passaram pelo território de Herodes, pois quem encontra o Senhor muda de direção. Aos poucos, irmãos e irmãs, a montagem do cenário do presépio vai ganhando corpo, e nele também encontramos duas figuras extremamente importantes, que são Maria e José. É o sexto elemento. Maria, pobre, que tinha nada de luxo para enrolar o corpinho daquele bebê que acabara de nascer, envolve-o com alguns pobres panos de linho e o aquece com a sua ternura. José, homem bom e justo, capaz de ouvir a Deus, protegeu da fúria do inimigo sua esposa e seu filho, com coragem e resignação. Diante desse cenário, irmãos e irmãs, nossos olhos se voltam para o elemento mais importante, que é a manjedoura, que acolheu Jesus menino. Manjedoura, lugar que os animais comiam, serviu de berço para o menino Deus. Sinal de abrigo e, ao mesmo tempo, de despojamento. A madeira da manjedoura lembra também o madeiro da cruz, que tempo depois acolherá o corpo chagado de um inocente que se despojou à humanidade, derramando seu precioso sangue. Irmãos e irmãs, diante do presépio, nossos olhos contemplam um cenário de amor e mistério. Pois vemos na representação humana e pedagógica o amor de Deus sendo derramado gratuitamente aos homens que sofrem e que estão sem perspectiva de vida. No presépio, contemplamos a ação do Deus que se revela plenamente na encarnação de seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, o presépio, que é montado nas diversas áreas da sociedade e em nossas inúmeras capelas católicas, não é uma decoração natalina, e sim
é o próprio Natal representado na montagem dos elementos que constitui o próprio presépio. Portanto, ao chegar à sua capela, visite o presépio e dirija uma oração diante dele. Coloque-se diante de Deus e deixe ser iluminado por ele, pois o presépio é um cenário de amor e de mistério. Que nas nossas casas haja esse símbolo. Que em nossos lares as famílias possam se reunir diante do presépio à noite ou em qualquer hora do dia para rezar em família, pedindo a proteção de Deus para a sua família, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu lar. Pois, irmãos e irmãs, as nossas famílias estão passando por tantas dores e tantos sofrimentos, tantas perdas, tantas situações complexas. É a luz do menino Deus que veio no Natal que há de iluminar toda essa realidade, transformando, restaurando, colocando-se no caminho novamente. Façamos deste Natal, irmãos e irmãs, um Natal diferente de outros anos. Um Natal mais de amor, um Natal mais de esperança, um Natal em que possa reinar o verdadeiro Deus. Porque o Natal é isto, é a celebração da vida, é a celebração da esperança, é a celebração da salvação de Deus a toda a humanidade. Natal não é momento da gente celebrar o aniversário de Jesus. Não é isso. Natal é o momento da gente reencontrar o Senhor na nossa vida e deixar que sejamos reencontrados por Ele, fazendo-nos nascer novamente, nascer do alto, nascer para uma nova história. Que nesses últimos dias de preparação para o Natal do Senhor, irmãos e irmãs, prepare a sua casa, prepare o seu coração mediante o sacramento da confissão, mediante alguns dias que ainda nos resta de penitência, pois o tempo do advento é este tempo penitencial, não na mesma proporção da quaresma, mas sim de um toque penitencial, de nos colocarmos na presença do Senhor, para que Ele venha ao nosso encontro. E para que nós possamos ir ao seu encontro e fazer do nosso coração uma verdadeira manjedoura, uma manjedoura de carne, que possa acolher a presença do menino Deus. E assim, que todos, ao nos encontrar nas nossas diversas realidades, na rua, no ponto do ônibus, nosso local de trabalho, dentro de nossa casa, junto à sua comunidade de fé, todos possam ver em nós a luz do menino Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, agradeço você que esteve aqui comigo nessa noite, nessa pequena live sobre o presépio, cenário de amor e de mistério. Compartilhe, marque as pessoas dos seus contatos para que possa assistir assim esse pequeno vídeo e sentir-se amparado em continuar sua própria caminhada de fé, de preparação para o Natal do Senhor. Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, dê sobre vós,
vossas famílias e lares. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Saúde e paz.